graças a Deus por esta igreja, fico feliz em poder dividir esse pensamento com os irmãos, por quem eu oro. Colossenses 3, no verso 19. Vós, maridos, amai vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Você sabia que o seu relacionamento com a sua esposa, ele pode afetar e afeta a sua comunhão com Deus, para bem ou para mal? Muitos maridos, muitos esposos têm dificuldade em compreender suas esposas. Muitos maridos reclamam que não a compreendem, que não entendem. E o pior, muitos querem dizer e se convencer de que aquela paixão, aquele amor, já não é mais o mesmo e que não tem mais. Muitos vivem numa aparência diante da sociedade, da igreja, dos parentes. Vivem como uma máscara. Mas nós sabemos que esta máscara, esta hipocrisia, não dura muito tempo. E uma hora vai ser demonstrado. O que nós temos que entender é que o casamento é a primeira instituição divina. E já desde o 6º dia da criação, o Senhor firmou esta aliança. O homem com a sua esposa, com a sua mulher. E nós temos que compreender que a aliança, ela frisa, ela marca o compromisso entre duas pessoas. E esse compromisso é sério, pois é diante de Deus que nós firmamos a nossa palavra, empenhamos a nossa honra e diante de testemunhas também. Portanto, não é por acaso, por uma crise ou por um desgastar de tempo que nós vamos partir para um outro relacionamento para conseguir uma motivação de vida diferente. Vamos atentar para aquilo que fala o profeta Malaquias, o último que está no Antigo Testamento, no capítulo 2, no verso 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Outras traduções colocam como Deus odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, aguardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Não pense você que sair de um relacionamento desgastado, onde não sente mais nada um pelo outro e entrar numa nova aventura vai resolver todos os seus problemas. Muito pelo contrário, você vai criar outros e mais outros. O ensinamento do apóstolo Paulo, ele compara o casamento à relação que Cristo tem com a igreja. E nós podemos destacar o que está em Efésios capítulo 5, no verso 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo coloca a responsabilidade do homem, do marido, simplesmente no amor sacrificial que deve ser demonstrado, vivido, procurado. Marido, sua tarefa é muito mais difícil do que da esposa, que se submete tão somente. E um marido que vai amar com amor sacrificial tem que entender que este amor tem que vir do Espírito Santo de Deus, de um coração convertido. E ao estudar o capítulo 3 de Colossenses, nesse texto que estamos destacando, nós vamos ver o novo homem. Aquele que não mente mais, é aquele que perdoa sempre e agora vai amar com o amor que vem do Senhor. O homem natural não vai conseguir devotar este amor próprio para a esposa. Vai precisar de um amor sacrificial, do modelo de Cristo, que se entregou por sua igreja. Esposa, assim, vai se submeter ao marido com gratidão e com alegria. Portanto, marido, está na hora, então, de demonstrar este amor que Cristo demonstrou pela igreja. Você vai dizer, eu não tenho mais este sentimento, este amor. Bom, eu conheço vários colegas
e amigos que, quando saem do trabalho, demoram-se a chegar em casa. Querem se distrair, se detendo num jogo de futebol ou saindo com os amigos para se distrair e relaxar de um dia tenso de trabalho. Olhando assim, você percebe que a pessoa não tem vontade de voltar para casa. Isso é um sintoma de que alguma coisa não está correndo bem dentro de casa, principalmente no seu relacionamento com a esposa. Como é gostoso poder ansiar durante o dia voltar para casa, nos braços da amada. Sim, é assim e é isso que Deus espera. O Senhor Deus espera que você compreenda a sua esposa, que você venha a entender, honrá-la, venha a amá-la. Esta é a vontade do Senhor Deus. Se você não tem este amor, precisa dar uma olhada no que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4, no verso 8. Este amor, ele é definido como o caráter de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É o que diz o texto sagrado. Se você não consegue demonstrar esse amor, das duas uma, ou você ainda não se entregou ao Senhor, o seu coração a Deus, ou você está iludido, imaginando que o amor deve ser um amor como este do cinema, amor à primeira vista, um amor de aventura. E não é isso que a Bíblia nos apresenta. Este amor verdadeiro que vem do Senhor, este amor, quando vivido, você vai evitar vários problemas e vai banir da sua vida situações comprometedoras. Este amor que o homem demonstra à sua esposa, um amor verdadeiro que vem do Senhor, jamais será infiel à sua esposa, pois ele conhece o amor verdadeiro e ele ama a Deus. Ele vai amar a sua esposa, jamais vai querer trair ou viver uma aventura. Ele jamais vai levantar a sua voz ou a sua mão para a sua esposa, pois ele conhece o amor que vem do Senhor. Jamais deixará que algum vício venha prejudicar o sustento dentro de casa, prejudicar as suas contas dentro de casa por causa de um vício de bebida, de jogo, seja lá aonde for. Ele tem o compromisso de sustentar, de prover dentro de casa, principalmente a esposa. Veja o que Hebreus capítulo 13, no verso 4, diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Não pense você que uma aventura onde ninguém fica sabendo, distante de casa, do outro lado do mundo, o Senhor está acompanhando e Deus vai pesar a sua mão. Não pense você que tudo vai ficar bem se eu pedir desculpas. Antes de mais nada, você estará pecando contra o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 3, nós lemos: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. E esse texto de Paulo aos Coríntios vai seguindo, mostrando a responsabilidade do casal, principalmente do marido. Esse comportamento do homem em relação à sua esposa vai afetar, sim, a sua comunhão com Deus. É o que destaca Pedro em sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E quando falamos aqui em vaso fraco, frágil, queremos dizer um vaso valoroso, como um cristal, como uma peça valiosa de ouro ordenada. Isso custa caro e precisa ser bem tratado. Agora, o homem
que não cuida dos seus, da sua família, ele precisa avaliar os seus valores. Veja o que diz Paulo em 1 Timóteo 5, no verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Acima de tudo, devemos buscar o bem da esposa, do lar. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, e o cabeça, fica bem entendido, é aquele que tem autoridade, aquele que conduz, é aquele que sustenta, é aquele que supre por sua palavra. Assim também o marido deve ser o cabeça do lar, deve assumir, deve mostrar autoridade e não ser autoritário. Assim como Cristo é o Salvador, Ele é o protetor, fornecedor, o grande sacrifício que Cristo faz para resgatar a sua amada, a igreja, e ser assim um mediador, aquele que propõe a reconciliação. Que o Senhor venha alertar e nos despertar para as nossas responsabilidades, nos ajudando a cultivar e a crescer e a trabalhar neste amor que vem do Senhor e que precisamos demonstrar dentro de casa. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude. Amém. É tão bom nós estarmos de volta ao estudo da Palavra de Deus. Este bendito livro que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Um grande abraço daqui para todos vós que nos seguis no estudo da Palavra de Deus e até, porventura, algum de vós que se junta agora a nós neste estudo da Palavra de Deus. Nestes tempos de confinamento, é importante lembrarmos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta confinado em Roma. Estava na prisão, em circunstâncias bem mais difíceis do que qualquer um de nós, privado de tantas mais coisas do que nós. E ainda assim, vemos alguém satisfeito, feliz, plenamente realizado. Que motivo de inspiração para todos nós. De facto, não são as circunstâncias que nos devem condicionar, mas deve ser o Senhor. E por isso coloquemos os nossos olhos nele, para que ele nos condicione a nós e até às próprias circunstâncias, e não o contrário. Que Deus nos ajude, pois, nisto, e que experimentemos essa graça de podermos, apesar de confinados, revelar a maior felicidade, porque de facto ela depende do Senhor Jesus Cristo com quem nos relacionamos. Em Colossenses 3,19 nós lemos assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. A fé em Cristo, como já referi no estudo anterior, não transforma apenas indivíduos, mas transforma famílias. É importante que seja referido e bem sublinhado aqui, que nós temos aqui diante de nós a família, é verdade, mas a família que é cristã, não é uma família qualquer. Quem não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tem capacidade e, portanto, não tem sequer a possibilidade de viver e, portanto, experimentar estas qualidades aqui mencionadas pelo apóstolo Paulo. Por isso, neste instante, é muito pertinente eu perguntar-te se tu já confiaste em Cristo como teu único e suficiente Salvador. Se ainda não o fizeste, eu pergunto-te, estás à espera de quê? Estás à espera de ser acometido de uma morte súbita, como tem acontecido a tantos, não tendo tempo sequer para te decidires nessa altura, por se tratar de morte súbita? Não tendo sequer tempo para dizeres um ai? Lembra-te o que aconteceu a Feera há uns anos atrás, ou ao Quintana há dias, e a tantos outros que têm morrido de morte súbita. Crê, pois, no Senhor Jesus Cristo quanto antes, como teu único e suficiente Salvador, a fim de seres salvo e poderes ficar habilitado a seguires estas injunções bíblicas. Então ficarás habilitado a ter uma família cristã e a poderes corresponder ao que Paulo diz aqui. Mas antes de eu falar concretamente nisso, no que Paulo diz aos maridos, vejamos aquilo que Paulo não diz aos maridos. Face ao que Paulo tinha dito às mulheres no versículo anterior, nomeadamente para elas estarem sujeitas aos seus próprios maridos, versículo 18, poder-se agora esperar que os maridos as obrigassem a cumprir essa injunção se elas não se sujeitassem. Porém, nota que, tendo dito às esposas para se sujeitarem,
ele agora não se vira para os maridos e não lhes diz no versículo 19 algo como: olha, se elas não se sujeitarem, batelhos. Ou mesmo exigir que elas se sujeitem a vós, ou exigir o vosso senhorio em pleno, para que elas vos obedeçam em tudo. De jeito nenhum. O apóstolo Paulo não diz nada disso. E é muito importante que tenhamos a noção disto. Uma coisa é a Bíblia dizer às mulheres para se sujeitarem, outra coisa é ela não dizer aos maridos que as obriguem a estarem sujeitas. São elas que, por compreensão, devem perceber o papel delas e voluntariamente o fazerem. Nem o próprio Deus as obriga a isso, quanto mais os maridos. O versículo 19 do capítulo 3 diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Amai vem da palavra grega agapao, que é o verbo do substantivo ágape, que refere ao amor divino, não humano. Quantas vezes já temos ouvido falar de ágape, como a palavra grega que se refere ao amor divino? É esta palavra, o seu derivado, agapao, o verbo, que surge aqui nesta passagem. Percebes agora como é que tu não podes corresponder ao que aqui é dito se ainda não te tiveres convertido? Só os que têm este amor divino, que é recebido quando se crê em Cristo como o único Salvador, é que o podem usar. Se tu ainda não te converteste, ainda não tens este amor e, portanto, ainda não o podes usar. Quando se crê em Cristo como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar no crente. Ele é selado no crente. E o amor divino, diz a Bíblia, é derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhe é dado, como lemos em Romanos no capítulo 5 e no versículo 5. Nós já ouvimos o irmão Alberto referir-se a este amor divino, ágape, no estudo anterior, se bem nos lembramos. Ora, normalmente os casais amam meramente com um mero amor natural, com o chamado amor filéu ou eros, que são palavras gregas também, mas que se referem ao amor meramente natural. Filéu refere-se à amizade íntima, ao amor fraterno, e eros refere-se ao chamado amor sexual. Mas quando se convertem a Cristo, os casais ficam habilitados a amar para além desse amor meramente natural, ficam habilitados a amar com o amor divino, um amor que ama mesmo quando não se é amado, um amor que é incondicional, um amor que não estabelece condições, um amor que é voluntário, um amor que não é reativo, que não ama só ser amado. O amor divino ama como não ama o amor humano, ama quando não é amado, quando até, deixa-me dizer-te, é mesmo ostracizado. Ora, é interessante notar no contexto que é dito para os maridos amarem as suas mulheres e não se irritarem contra elas, sinal de que este amor habilita-os a amar mesmo quando, humanamente falando, tal é difícil ou até mesmo impossível. Neste caso, mesmo perante atitudes ou comportamentos que provocam irritação, como ele refere aqui nesta passagem. É importante que tomemos atenção ao que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 19, quando ele escreve: não extingais o Espírito. Há aqui um perigo muito grande, apesar de sermos crentes e de termos o Espírito Santo a habitar em nós, que derrama em nós o amor de Deus, cujo fruto é amor. É possível nós extinguirmos o Espírito. O que é que isso significa? Impedirmos a sua ação. É assim que se extingue o fogo, não é verdade? O fogo extingue-se quando nós impedimos a sua ação. E nós podemos impedir a ação do Espírito nas nossas vidas, que quer derramar este amor maravilhoso na nossa experiência. O Espírito Santo habita no crente e quer agir, pois o seu fruto é amor e quer revelar amor. E eu digo-te, deixa-o agir em ti por teu intermédio, revelando e manifestando esse amor, habilitando-te a amar com o amor ágape. Alguém definiu ágape como uma manifestação intencional para promover o bem-estar, em resposta até a quem gerou mal-estar. E é o que nós temos aqui. Amai e não vos irriteis contra elas, o que significa que haveria ali um mal-estar, que é ali subentendido. Sim, ama mesmo quando e se a tua mulher te causa mal-estar. Não vos irriteis contra elas, diz a Bíblia. Quer dizer que elas terão dado motivos a isso, mas há que promover bem-estar a quem gerou mal-estar. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o célebre capítulo do amor, no versículo 5 nós lemos que o amor não se irrita. É isto que é esperado dos maridos aqui, que devem amar as suas mulheres, a não se irritarem contra elas.
Quantos motivos, perguntamos nós, a Igreja tem dado ao Senhor para ele se irritar contra ela? E ainda assim, nós não vemos o Senhor fazê-lo. O Senhor não se irrita contra a Igreja. Bem pelo contrário, vemos o Senhor amá-la como ninguém ama quem quer que seja. Ora, o Senhor Jesus Cristo, como nós sabemos, é o modelo que é colocado por Deus para os maridos em Efésios no capítulo 5, e isto já foi referido várias vezes, como nós já ouvimos neste estudo. Imitemos, pois, o Senhor também nisto, no seu amor pelas esposas. Como alguém disse, o amor não é mero sentimento, mas um facto. Não é mera emoção, mas devoção. Não mera atitude, mas ação. Não mero sentimento, mas sacrifício. É assim o amor de Cristo. E Deus espera que nós o vivamos e o manifestemos. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez no estudo bíblico. E desde já um abraço muito forte a todos aqueles que nos ouvem. Um abraço forte àqueles que estão muito longe. De alguma maneira temos esta possibilidade e temos que a aproveitar. Mas é bom estarmos juntos e não nos esqueçamos sempre de orar uns pelos outros. Não me alongando mais, vamos então à passagem que temos estado a estudar na Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18, e a palavra de Deus diz-nos assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Já se falou alguma coisa, muita coisa acerca deste versículo. Eu hoje queria, de alguma maneira, tocar aqui em alguns pontinhos, em 3 pontos, que eu acho que são fundamentais. Mas antes disso, queria fazer uma pequena introdução em que, de facto, sujeição é algo que Deus requer de nós, de todos nós, homens e mulheres, à sua vontade, àquilo que o Senhor estabeleceu como sendo verdade e como sendo de benefício para todos nós. Se não houver sujeição, ou seja, isto é uma bola de neve, a falta de sujeição leva-nos a pecar e depois um pecado puxa o outro. Vemos isso desde o início, ou seja, falta de sujeição à vontade de Deus, o homem peca, a tendência é esconder-se de Deus, a tendência é caluniar a Deus, e nós vemos logo no início o próprio Adão a culpar a Deus como se Deus tivesse criado a mulher com defeito. Ou seja, foi a mulher que tu me deste, como quem diz, criaste uma coisa que veio com defeito, o que é que tu querias que acontecesse? Foi logo à partida. Ou seja, pôr defeito em algo que Deus criou, em algo perfeito que Deus tinha criado e que não estava contaminado com o pecado. Mas tinha livre-arbítrio de escolha e isso é que fez com que, de facto, a mulher pecasse. Foi a sua escolha, lá está, a falta de sujeição. Vemos o homem fazer isso, caluniou a Deus. Vemos Adão deixar de ser uma pessoa sóbria e ficar engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, ele não pensou 2 vezes em que ele caiu no mesmo erro que Eva caiu. Ele olhou para o fruto proibido e certamente o que o fascinou foi aquilo que lhe poderia trazer. Eva deve-lhe ter transmitido a mesma coisa que ela ouviu, e ele ficou embriagado com todos aqueles pensamentos que, resumindo, eram tudo mentira. E não pensou em Deus. De facto, o facto de nós ficarmos embriagados, de não estarmos sóbrios, faz-nos afastar de Deus, faz-nos pensar verdadeiramente se nós entristecemos a Deus ou não. E eu estou a dizer isto porquê? Porque, voltando à passagem que eu tinha lido há 2 semanas atrás, estamos a falar no capítulo 2 de Tito, em que nós lemos, e eu vou ler, no capítulo 2 e no versículo 3, onde diz assim: As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. A falta de sujeição, de facto, leva a isto, leva, de facto, para que uma mulher se torne caluniadora, uma mulher ande não sobriamente, e nós já vamos tocar um pouco neste assunto,
e, e que não sejam mestras no bem, não estejam prontas para fazer o bem. A falta de sujeição leva a tudo isto. Especificamente ao versículo que estamos a estudar, o versículo 18 da carta aos Colossenses, está a falar isto em relação ao esposo. E de uma maneira muito prática, as coisas funcionam assim. Uma mulher que não esteja sujeita ao seu próprio marido e que não olhe para ele como de facto sendo ele e representando ele o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, e nós vemos isto e já lemos isto na carta aos Efésios também, nós lemos que de facto é assim, a ordem é esta, o esposo, figura do Senhor Jesus Cristo e a esposa a igreja. Não respeitando esta ordem, a mulher de facto torna-se caluniadora. Porquê? Porque vai desculpabilizar o seu pecado com as atitudes do seu próprio marido. Quantas vezes nós não ouvimos irmãs, e certamente algumas irmãs estão-nos a ouvir, e já ouviram alguém dizer assim: mas eu faço isto porque eu tornei-me assim, porque eu tornei-me amarga e tornei-me seca porque o meu marido agiu assim. E até é verdade. E até essa verdade, o marido agiu mal. Mas vamos cometer um mal para resolver outro mal? Não faz sentido. Ou seja, nós temos que fazer a vontade do Senhor. E o Senhor fará o resto. Certamente quando nós lemos naquela passagem que as nossas orações são impedidas porque nós não coabitamos com as nossas esposas com entendimento, muitas das vezes se torna assim. Ou seja, nós queremos que o Senhor mude de facto, ou que o Senhor transforme a nossa esposa ou o esposo, mas nós não fazemos a nossa parte. E queremos que o Senhor faça milagres assim. Quando nós não fazemos a nossa parte, o Senhor não a fará por nós. E uma mulher pode se tornar caluniadora por isso, por desculpabilizar o seu pecado pela atitude do seu marido. Muitas das vezes, outras irmãs criam uma imagem negativa em relação ao marido, que não corresponde muitas das vezes à verdade, porque isto é sempre assim. Quando existe uma ponta de mentira numa história, logo a seguir a tendência não é em diminuir, é em aumentar. E depois há que permanecer nessa mesma mentira. Há que fortalecer essa imagem. E muitas irmãs ouve-se elas próprias a descreverem o seu esposo como um verdadeiro monstro. E isso é horrível, irmãs. Porquê? Porque a falta de sujeição. Acima de tudo, em primeiro lugar, ao Senhor. E depois ao seu marido, como é óbvio. Mas depois vamos falar também, vai chegar a vez dos homens, e vamos falar acerca deste assunto, que é muito importante, e que o homem tem muita responsabilidade nisto. Mas em relação agora a este tema e a este versículo específico, e aqui nós vemos a palavra de Deus alertar para que as mulheres não sejam caluniadoras, porque pode-se dar, a falta de sujeição leva a isso. Outro ponto fundamental, de facto, e nós lemos aqui, não convém que sejam caluniadoras, não dadas a muito vinho. E muitas das irmãs devem estar a rir e a pensar assim: epá, isto torna-me agora, como é que tu vais pegar nisto? Porque nós não é culturalmente neste momento as pessoas beberem vinho, mas nós vemos que de facto que na altura os analgésicos que havia e os ansiolíticos para dormirem e para esquecerem todas as amarguras da vida, porque as mulheres certamente sofriam muito e havia muitas mulheres que sofriam, e onde é que elas iam se refugiar? Iam se refugiar precisamente nestas situações. Ou seja, elas bebiam para esquecer, muitas delas. Ou seja, e o problema continuava ali. Pelo contrário, ele ainda agravava-se mais pelo próprio pecado em si, de haver, de muitas se darem a este vício da bebida. E nós hoje temos esse problema. Não nesta área, mas hoje temos substitutos ao vinho. Temos, infelizmente, eu não digo, e eu quero salvaguardar aqui uma situação que é a seguinte: existem irmãs que sofrem problemas de saúde e têm que tomar comprimidos para dormir, para poderem descansar e porque a saúde delas está precária. Estamos a falar em termos de saúde, não estamos a falar aqui, este versículo específico não está a falar da saúde, mas sim do relacionamento com o esposo. Mas existem, de facto, muitas mulheres que recorrem a estes medicamentos para dormirem e esquecerem. E muitas delas depois entram numa depressão tremenda porque são comprimidos atrás de comprimidos, onde querem dormir, querem esquecer, não querem estar envolvidas na solução dos problemas que vivem.
E vivem isto, vivem nesta amargura e vivem dependentes, não do Senhor, mas dependentes de algo químico que as adormece, que faz com que elas deixem de ser sóbrias, deixem de ser vigilantes. E quão importante é, irmãs, que uma mulher de Deus esteja vigilante. O quão importante é, irmãs, que uma mulher de Deus esteja sóbria. Para poder... Porque depois nós vemos logo aqui a seguir qual é a função. É de ensinar. Uma verdadeira mulher de Deus, o papel fundamental que ela tem e aquilo que ela deve exercer no seu melhor é o ensino. Que as mais velhas ensinem as mais novas a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. E nós vemos de facto que é assim. O grande sábio, que era Salomão, ele dizia no primeiro capítulo no primeiro capítulo do livro de Provérbios, ele dizia que os filhos não devem desprezar a doutrina das mães, não devem abandonar a doutrina das mães. Como é que uma mulher poderá querer ensinar se ela não estiver sóbria? Se ela estiver embriagada quimicamente? Isto é tremendo, irmãs. É de facto uma situação que se vive hoje, que não é fácil e que muitas há que não conseguem largar esta dependência. E nós vemos aqui a palavra de Deus alertar-nos para isso. Não estamos a falar aqui hoje de vinho, mas estamos a falar algo que tira a sobriedade. Na altura era o vinho, hoje temos muita coisa que nos tira a sobriedade. Eu só queria salientar outra coisa. Existe hoje uma coisa que não é química, ela não é ingerida, mas que tem tirado a sobriedade a muitas mulheres. As redes sociais, irmãs. Há muitas mulheres que deixam de ser sóbrias por causa das redes sociais. E quando eu digo isto, usam as redes sociais para tudo e alguma coisa. Para caluniar os próprios maridos, para se desculpabilizarem do seu próprio erro. E vê-se de facto aquilo que o coração está cheio. E isso é muito grave. Porquê? Porque vivem o dia inteiro entretidas neste químico não físico em si, mas mental, onde canalizam, não conseguem remir o tempo e canalizam todos os seus bocadinhos nisto e utilizam mal, quando poderiam utilizar muito bem. Então já ouvimos estas duas partes e por último, nós lemos aqui quando nós vemos que teria que ser uma característica de uma mulher mestras no bem, ou seja, prontas para ensinar, atentas às necessidades, atentas às necessidades acima de tudo, dentro do seu próprio lar. Muitas das vezes, e nós vemos grandes mulheres, e nós lemos na palavra de Deus que houve grandes mulheres, estavam tão atentas, que elas salvaram os seus próprios maridos. E um dos casos que todos vocês conhecem, que é Abigail, ela procurou salvar o seu marido. E tudo aquilo que, o seu lar em si, tudo aquilo que envolvia naquela altura o seu lar. Porque ela era uma mulher que estava sempre pronta a fazer o bem. E ela o fez de alguma maneira. Mas se não houver esta sujeição, como é que uma mulher poderá fazer o bem? Uma mulher só pode fazer o bem segundo aquilo que Deus prevê, segundo aquilo que Deus quer. Nós não podemos dizer assim, pronto, eu ajudei a vizinha e dei-lhe um pouco de pão. Sim, tudo bem, isso também é bom, mas não é só isso. Existem existem princípios e padrões que são fundamentais e que uma mulher não pode abdicar deles dentro do seu próprio lar. E quando eu digo dentro do seu próprio lar, mesmo na igreja e tudo, e no seu núcleo de amizade, e não estando sujeita aos seus maridos, muito difícil é poderem exercer esse papel que é tão importante, de estarem prontas para fazer o bem. Farão o bem à revelia do marido? Não sei, eu sinceramente tenho muitas dúvidas, porque o Senhor diz quando de facto nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Como poderei eu fazer ao oculto, fazer alguma coisa ao oculto da minha esposa, ou uma esposa fazer ao oculto do seu próprio marido? Não estará a fazer segundo a vontade de Deus. E quando nós saímos do trilho, quando nós saímos daquilo que é mais importante, que é da vontade de Deus, por muito que nos possa parecer que é bom,
nós vamos escolher e não vai ser nada agradável. Que o Senhor nos ajude e que nos dê força e ânimo, acima de tudo, para cumprir com aquilo que é mais importante, com a vontade do nosso Deus. E temos agora estado aqui nesta carta e já consideramos muitas coisas em relação a este versículo, mas é sempre bom, sempre bom. E podemos ouvir hoje uma coisa e amanhã ouvimos a mesma coisa, mas vai-nos trazer à memória outras situações e dizer, eu não tinha pensado nisto assim. Mas é sempre bom nós estudarmos a palavra de Deus, mesmo que haja coisas ainda que possamos repetir. Que o Senhor nos ajude e um abraço a todos, sempre juntos.